De pé como estamos, vamos ler o texto. Romanos capítulo 6, versículo 11 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes os seus desejos. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Vamos repetir bem forte. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos ler juntos aqui na tela. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Eu finalizei domingo à noite falando sobre esse assunto, dizendo que para que o culto ao Senhor seja completo, para que eu tenha um coração que verdadeiramente promove o culto ao Senhor, eu preciso entender a diferença entre a lei e a graça. Nós estamos debaixo da graça, mas o entendimento sobre a lei nos fará compreender e exaltar o Senhor pela sua graça que foi destinada a nós, a graça que foi promovida pela nova aliança em Cristo Jesus. Então, eu falava domingo à noite sobre a lei, que a lei ela veio com um objetivo. A lei ordena, exige, repreende, condena, restringe e até mesmo ela faz distinção, ela aponta para o pecado, ela identifica o pecado. Eu quero ler com os irmãos o texto de Romanos ainda, mantenha sua Bíblia aberta, agora no capítulo 3, no versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Vamos ler juntos? Romanos, capítulo 3, verso 20. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Como assim? A lei estabelecida identifica o que é o pecado. Quando o texto está falando da lei, está falando do período em que Deus conduziu o povo de Israel para o deserto, e no deserto eles foram até o monte Horebe. Eles lá receberam as tábuas da lei, eles receberam o testamento, eles receberam o pacto da aliança. Inclusive, na hora que eles vão até Faraó para declarar na pessoa de Moisés: deixa o meu povo ir para que ele celebre no deserto. Na tradução do texto hebraico está escrito lá: para que o meu povo vá à cerimônia de casamento. Ali havia uma aliança de Deus com o povo de Israel que seria firmada. E nesta aliança há um documento, esse documento é a lei. A lei foi entregue a eles. Moisés passou 40 dias com Deus no monte. E ele recebeu a lei em suas mãos, e quando desceu do monte, é claro, na primeira vez, os irmãos conhecem, eles estavam celebrando o bezerro de ouro, as tábuas da lei foram quebradas. Depois ele sobe novamente e faz novas tábuas, Deus dá a ele novas tábuas, e eles então celebram ao Senhor essa aliança. Eu quero aqui retornar um pouquinho nesse assunto para entendermos a importância do que aconteceu na vida do povo de Israel. Talvez você já se perguntou por que eles ficaram tanto tempo aprisionados, por que Deus permitiu 430
430 anos até o final. São 400 anos, mas no final deu um total de 430 anos. Você vai encontrar duas menções a respeito disso na Bíblia. E por que é que Deus permitiu tanto tempo dessa forma? Eu acredito que essa foi uma pergunta que você já deve ter feito. O objetivo do Senhor era promover algo na terra que chamasse a atenção das pessoas. Não havia comunicação como se tem hoje. Então, se sabia, após, é claro, talvez 100 anos, 200 anos, 300 anos, que um povo chamado povo de Israel era um povo escravizado pelo Egito. Sabia-se também que a nação do Egito ficou enriquecida com a aquisição dessa força braçal de escravos aos milhares, aos milhões. Quando eles saíram do meio do Egito, há indícios de pelo menos 2,5 milhões de pessoas. Imagine essa força de trabalho. Claro, não eram 2,5 milhões só de homens aptos para trabalhar, mas pelo menos 600 mil homens estavam ali saindo do Egito. O Egito era a maior potência da época. Ela ruiu com as 10 pragas. Nunca mais se levantou. Nunca mais houve um tempo de glória do Egito. E isso também é uma marca registrada que o Senhor deixou na história. Mas o objetivo de Deus de permitir tanto tempo de escravidão era que se ficasse registrado na mente das nações com quão grande e poderosa mão ele arrancou o seu povo do Egito. Se ouviu dos 4 cantos das nações que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, que mostrará quem é, o Eu Sou, que se manifestará falando por si mesmo, ele tirou com mão forte o povo de Israel do Egito. Quando você vai perceber eles caminhando pelo deserto, se aproximando das terras de Canaã, passando pelas nações que estavam do lado de cá do Rio Jordão, os irmãos vão encontrar que as nações tremiam de medo. Por quê? Porque tinham ouvido o que tinha acontecido com o Egito. Assim você vai ver nas cidades de Jericó, assim você vai contemplar em todas as cidades que ficavam do outro lado do rio. Então, nós encontramos um registro bíblico, que é o fato de Deus ter permitido tão grande calamidade, para que quando ele arrancasse o povo com mão forte de lá, ficasse sabido de todos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder. O Egito era a maior nação em poder, em autoridade e em riqueza. Deus pisou em cada um dos seus deuses, dos principais deuses, que era muito mais de 10 deuses. O último deles, o Deus que protegia os primogênitos, Deus pisou em cada um deles, e quando arrancou o povo de Israel com mão forte de lá, eles saíram com riquezas que o próprio povo do Egito entregou para eles, como que um despojo pelo tempo da escravidão. O Egito ruiu, e então isso reverberou pelas nações, e quando o povo caminhava pelo deserto, houve grande temor pelo que haveria de acontecer com as nações. E qual o grande objetivo de Deus? Chamar a atenção para a sua palavra, chamar a atenção para o que ele faz. Eu quero deixar claro para você que até hoje o maior objetivo de Deus é que cada homem contemple quem ele é e o que ele disse. E o Senhor Deus, então, ele proferiu, eu me lembro, quando eu me converti, que eu tive acesso pela primeira vez às informações e lendo o texto de Gênesis, a primeira pergunta que eu fiz, eu me lembro bem, isso nunca saiu da minha mente: por que que na hora do pecado Deus não veio e resolveu logo a situação a partir de Adão, enviou Jesus logo e lidou ali com aquela situação de forma a salvar as gerações? Meus irmãos, Deus na história
glorificou o seu nome e exaltou a sua pessoa acima de todos os céus, mediante os seus feitos, de vir buscar o homem caído, o homem destruído. Você sabe que não existe diferença entre Novo e Antigo Testamento em se tratando do objetivo de Deus. No Antigo e no Novo Testamento, Deus está buscando relacionamento com os homens e buscando salvar os homens que Ele mesmo criou e que Ele é responsável. Deus é responsável pela sua criação. Ele não abandonou a sua criação. Pelo contrário, Ele exerceu sobre a terra, sempre exerceu total controle sobre ela. E mediante os seus feitos, muitas vezes os homens declarando que parece que Deus está demorando, como é o caso do que eu acabei de citar, os 430 anos do povo de Israel escravizado no Egito. Mas isso era necessário para que quando ele viesse com a mão poderosa, as pessoas vissem os grandes feitos que ele realizou. E não era necessário ser do povo de Israel para conhecer isso, pois todas as nações ficaram conhecendo tal coisa. Então, qual o grande alvo? Em meio a esses acontecimentos, Deus que salvou o povo de Israel do Egito, Ele arrancou com mão forte para se aliançar com este povo que Ele mesmo criou. E Ele entregou a este povo uma palavra, as letras da lei, e que no resumo, quando citamos, Deus entregou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos compõem o resumo de toda a escritura da lei. Quando você vê o primeiro ao 10º mandamento, você estará vendo o resumo de tudo que depois será lido capítulo a capítulo no texto de Levítico, Êxodo e depois as repetições no texto de Números um pouco e, é claro, principalmente no texto de Deuteronômio. Quando nós contemplamos isso, nós precisamos compreender que Deus precisava normatizar aos homens agora o que é o pecado. Não há essa pessoa que não saberia o que é o pecado, pois a lei identifica muito bem o que é o pecado. No resumo da lei, o alvo da lei tinha 3 principais objetivos: dizer ao homem como se portar com o outro, dizer ao homem como deve se portar com a sua própria vida, como deve tratar a si mesmo, como deve se portar perante Deus, e depois finalmente, como deve se portar diante de Deus. Como eu trato a minha vida, como eu lido com a minha própria vida, isso está na lei. E como eu trato as pessoas, isso está na lei, toda orientação. É claro, dando ligação do que o homem deve fazer para com as pessoas, automaticamente quando é denunciado o que ele não deve fazer. Quando lemos os 10 mandamentos, está escrito: não adulterarás, que significa respeite a família das pessoas. Respeite a família das pessoas. Mas como a lei aponta para o pecado, o adequado é estar ali, não adulterarás. Ela aponta o que é o pecado. E, respectivamente, eu fico sabendo que eu devo fazer o contrário, que é honrar o casamento. No Novo Testamento, o texto de Hebreus vai dizer que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Muito bem. E da mesma forma, na lei, nos 10 mandamentos, você vai encontrar: não matarás. Automaticamente eu devo prezar pela vida. Eu devo valorizar a vida. Muito bem, mas como ela aponta o que é o pecado, não matarás, está ali em evidência. Quando lemos o texto de Romanos 3:20, mais uma vez aí: por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. E aí estabelece claramente o motivo da lei. Agora, o verso 28, do mesmo capítulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé
sem as obras da lei. Note aí, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Eu quero dar ênfase aqui no justificado. A raiz da palavra justificado é a palavra justo. E o que é um justo? É alguém que tem o modo de vida aprovado por Deus. É alguém que está devidamente na presença de Deus, andando em santidade. E aí vem a palavra justificado. E a justificação é pela fé. Tanto é que Abraão é considerado justificado, porque ele creu. E não existia ainda a lei. Quero deixar claro, irmãos, a salvação não vem no Antigo Testamento a partir da entrega da lei, mas a salvação sempre foi desde o início pela fé. A fé não caminha desconectada da salvação. No Antigo e no Novo Testamento, não sei se você já percebeu, mas eu, por exemplo, cresci com essa impressão, eu falo desde o momento que eu me converti, ainda era membro da igreja, era novo na fé, e os estudos, eu procurava não perder absolutamente nada, né? E a leitura intensa desde o começo. Eu me lembro que o que era passado era como se, no Antigo Testamento, parece que ninguém foi salvo. Por quê? Porque a bênção está sobre a graça, a bênção está no Novo Testamento, em Cristo Jesus. Quantas pregações eu ouvi dando a entender isso. E muito pouco se sabia, o estudo também era muito pouco. Eu me lembro que há mais de 30 anos, 33 anos basicamente, havia cerca de 5 bíblias de estudo, de bíblias que você tinha acesso a comprar, dentre elas a Bíblia Thompson, e era a que eu usava e uso até hoje. Me lembro também que tinha a Bíblia Vida Nova, era outra, a outra que tinha também a Bíblia Scofield. E, dentre outras, se eu não me engano, mais 2 Bíblias só. Não havia facilidade de comprar Bíblias, de adquirir conhecimento como hoje tem. Você nem precisa comprar nenhuma dessas Bíblias, você pode acessar material de muita qualidade na própria internet, sem precisar consumir, gastar nada, aliás. Mas eu me lembro que havia muito pouco material, e eu pude comprar os principais materiais, eram poucos, mas eu comprei os principais para que eu pudesse ter o mínimo de estudo possível, sozinho, estudando em casa, que era um bom dicionário, eu tinha no caso 2 ou 3 dicionários, e assim, algumas bíblias, dentre essas, pelo menos 2 ou 3, e alguns outros livros de comentário bíblico. Mas o conhecimento era muito escasso, talvez por isso eu demorei a perceber o que significava genuinamente. Sempre foi pela fé, sempre foi. Mas sem a lei, o pecado era algo que ficava completamente solto quanto à sua distinção. O Senhor estabeleceu a norma que identifica o pecado, e ele chamou essa norma de lei. A lei foi entregue aos homens. Muito bem, mas agora, e a graça? Qual o nosso entendimento sobre a graça? Eu gostaria de ler Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, por gentileza, abra aí a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, o versículo é o versículo 18. Creio que você já conhece, não é? Você já conhece o texto, é claro. Vamos ler a partir do verso 16, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Note aqui, ó. Se, porém, e sois guiados pelo Espírito, Espírito aí está em letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Como assim? Acabamos de ler que a lei identifica o que é o pecado. Se eu permaneço pecando, eu estou então debaixo da lei, que a lei aponta o que é
o pecado. Mas se eu sou guiado pelo Espírito Santo, e só é guiado pelo Espírito Santo quem teve o espírito recriado por Deus. O que é um espírito recriado? Você estava vivo, ouviu a pregação vivo na terra, né? Mas morto em seus pecados, e você ouviu a pregação, e quando você foi conduzido a crer, você foi salvo. Mas junto com esse ato de salvação, você teve o seu espírito recriado, que é chamado também de novo nascimento. É novo nascimento porque ali começou uma nova atividade dentro de você. Você agora tem uma natureza conectada com Deus por meio do Espírito Santo. Muito bem, eu quero mais uma vez ler o verso 18, podemos ler aqui na tela juntos? Diz assim: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O que significa não estar debaixo da lei? Mais uma vez, você não está em pecado, porque você está guiado pelo Espírito. Se você está guiado pelo Espírito, o pecado não habita em você. O desejo do pecado que nós lemos lá em Romanos 6, a partir do verso 14, você não está debaixo do desejo do pecado. Você está debaixo do mover do Espírito. E aí, para entender melhor isso, nós vamos continuar a leitura de Gálatas 5, permaneça com a sua Bíblia aberta. Note aqui, quem está debaixo da lei, por que está debaixo da lei? Verso 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, note aqui, o fruto do Espírito, palavra maiúscula, começando com letra maiúscula, Espírito, está falando do Espírito Santo. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Veja bem, contra estas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque não há o que a lei apontar. A lei, ela identifica o pecado. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, o que é que eu vou ter? Eu não terei as obras da carne. Eu terei o fruto do Espírito. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que no verso 22, a linguagem não é frutos do Espírito. É fruto, singular. Por que é fruto e não frutos? Porque tudo que é lido em seguida vem do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. E é obra do Espírito quando ele conduziu para o novo nascimento e agora a pessoa está como um bebê recém-nascido que vai reaprender agora a conduzir-se. Eu não estou dizendo que você é um robô conduzido pelo Espírito Santo. Eu estou dizendo que você tem o seu espírito recriado. Vou dar um exemplo para você. Eu me lembro que antes de aceitar Jesus, eu não tinha nenhuma dificuldade se mentisse. Não tinha nada em mim que trouxesse qualquer peso. Mas no dia que eu aceitei Jesus, eu não me dei bem mais com o pecado. Não me dei bem. Eu até conto essa história, né? Eu me lembro que eu achava que era meio como quem era na igreja que eu fazia parte antes, né? Eu era católico. E na igreja católica é muito comum você ver uma pessoa, ela vai, faz tudo que ela quiser e depois vai à missa. Eu pensava que era meio assim. Para você ter uma ideia, quando eu entrei a primeira vez numa igreja batista do Bosque, eu questionei por que não tinha imagem de escultura na parede.
Eu questionei onde é que estava batindo e por que ele estava usando terno. Na época, os pastores, domingo à noite, todos tinham que usar terno. Todo mundo. Eu, quando fui pregar domingo à noite, a minha primeira vez, foi o primeiro terno que eu obtive. Era o mês da juventude, eu recebi a incumbência de pregar domingo à noite. Então era tudo, para mim, muito esquisito. Mas por que esquisito? Porque o meu entendimento de cristianismo era o que eu tinha recebido desde pequeno na Igreja Católica. Muito bem, quando eu comecei a compreender, lá pelo terceiro final de semana, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu, como estava acostumado na igreja que eu fazia parte, eu disse para mim mesmo, esse final de semana não vou à igreja, eu vou para a festa. E eu fui, na época era chamado danceteria, né? E eu fui, era dia de domingo, e aí então, quando chegou lá, eu procurei a bebida, não consegui beber. Eu me lembro que eu pedi ali, era cerveja. E aí, quando eu tentei provar, a sensação de que aquilo estava podre. E eu não consegui. E aí eu digo, eu vou tentar outra coisa. Eu me lembro que eu pedi aquela bebida transparente, né? Aí eu fui tomar e eu digo, aquilo está estragado também. Chamei um amigo meu e disse, isso está estragado. Aí ele disse, está nada, está maravilhoso. Ele falou, eu digo, pode ficar para você então, porque para mim está podre. Irmãos, uma completa reprovação completa no que entrava dentro de mim. E eu me lembro que eu gostava muito de dançar e lá dançando me senti fora do corpo. Me senti completamente mal. Eu não fazia mais parte daquela realidade. E eu larguei tudo lá e voltei andando sozinho na rua e eu disse, nunca mais volto aqui. Vou todo domingo para aquela igreja e eu vou permanecer todo domingo lá, porque lá é que é bom. Eu não tinha lido a Bíblia, meu irmão, não tinha dado tempo ainda. Tinha aceitado Jesus, estava no domingo anterior. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu fui ler o texto de Gênesis, porque eu recebi o Novo Testamento. Quando eu li o texto de Gênesis, foi 3 meses depois que eu aceitei Jesus, no retiro. Eu aceitei Jesus no final de 1992. E no retiro de fevereiro, foi no mês de fevereiro, eu me lembro que me deram ali uma Bíblia, me deram mesmo de presente, e eu li a primeira vez. Irmãos, eu não queria parar de ler. Não queria parar de ler. Eu digo, meu Deus, onde é que eu nunca vi esse material? Pastor, mas o senhor nunca leu? Nunca li, meu irmão. Eu me lembro que eu folheava a Bíblia católica para ver as figurinhas, os desenhos que tinha. Tinha algumas sinuetas, dependendo da passagem, de pessoas, de acontecimentos. Mas nunca tinha lido o texto. Então, o Espírito Santo entrou dentro de mim, meu irmão. Eu nasci de novo e o pecado não me foi mais agradável. Porque agora dentro de mim habitava o Espírito Santo. E o Espírito Santo havia recriado o meu ser. E assim é a nova natureza em Cristo Jesus. E tudo que agora o homem recebe vem do Espírito Santo. Portanto, o termo é fruto. Alguém pode pegar até uma laranja e dizer, cortar a laranja no meio, né? Corta no meio, observa as divisões e dizer, assim é o Espírito Santo. Nele tem tudo, todas as divisões. E cada um ali é alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso até é algo que pode ser explicado dessa forma, mas é muito maior do que isso. É uma pessoa que agora habita com você. E essa pessoa, o Espírito Santo, ele acompanhou a obra da criação. Ele foi instrumento na criação. E ele agora habita dentro de nós. Por isso que ler a Bíblia é algo tranquilo. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Quando você estiver descrendo de alguma coisa, peça ajuda a Deus e tenha convicção. O Espírito Santo vai ajudar você a compreender o texto bíblico. Então, quando nós lemos o fruto do Espírito, nós estamos lendo o caráter de Deus foi implantado em nós. Qual é o caráter do Senhor? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque a lei, ela aponta o pecado. Esta conduta dirigida pelo Espírito Santo, entenda, volte aí para o versículo 18. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Mais uma vez, vamos ler ouvindo a nossa voz. Ora, não, verso anterior, verso 18. Na tela aqui comigo, verso 18. Vamos lá? Mas, se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Note aqui, não estão debaixo da lei por quê? Porque o Espírito Santo vai produzir, não é o pecado, é o contrário do pecado. É a atitude de Deus, é o mover de Deus, é as coisas do Senhor. Então a lei não se aplica. Mais uma vez, versículo, agora é o versículo que acabamos de ler, agora me perdi aqui. É o versículo, desculpa gente, o versículo 22. O fruto do Espírito, porém, e aí no finalzinho, versículo 23, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Vamos ler o resto, verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Note aqui, irmãos, antes que você diga assim, rapaz, o pastor está meio perdido aí. Como é que é mesmo agora esse texto, com o texto de Romanos? A ênfase de Romanos 6, a partir do verso 11, qual foi a ênfase? A ênfase é que o verdadeiro culto a Deus é promovido por uma vida sem o pecado estar no controle. Quantos estão comigo aí no entendimento? Então veja bem, para prestar o culto a Deus, que culto é esse, pastor? Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E qual o objetivo? Abra aí, Romanos 12. Romanos 12, versículo, qual é o nosso objetivo de entendimento? Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note, nós estamos já hoje a terceira mensagem falando do verso 1. O versículo 1 diz que Paulo está rogando aos romanos que eles se apresentem como verdadeiro culto a Deus. E esse verdadeiro culto é promovido no corpo e através do corpo, o corpo da pessoa, na minha vida, na sua vida. Está bem claro aí, irmãos? As duas últimas mensagens nós demos ênfase nisso. Então, não há uma obra de culto espiritual desconectada da atitude do corpo. Não há uma obra de culto. O culto a Deus está no homem integral, alma, corpo e espírito. Como assim? Tem um texto, né, que diz que o objetivo do Senhor Deus espera encontrar irrepreensível alma, corpo e espírito para o dia do encontro com Ele, sem mácula. Alma, corpo e espírito. Como é possível? Alma, o entendimento, os pensamentos, as lembranças, os pensamentos alinhados com a Escritura. O que é um pensamento alinhado com a Escritura? É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta? Como assim? A pessoa vai trabalhar e ela pensa, não vai dar certo hoje vai dar só coisa errada, só coisa ruim. Hoje eu peço a Deus que o pior não aconteça. Esse pensamento está alinhado com a Escritura Sagrada? Está alinhado? Não. Basta ler o Salmo 91. Você pode estar passando pelo que for, mas o Senhor é a sua segurança de que você vai ter longevidade. É o final do verso 91.
Então, a mente aliada, os pensamentos alinhados. A pessoa olha para os filhos e diz: esses meninos só traz atraso, isso é um peso na minha vida. Quando que eu tive na minha cabeça de ter esses meninos? Esse pensamento está alinhado com a palavra de Deus, irmãos? Não. Pensamento alinhado com a palavra de Deus, como seria? Esses meus filhos são flechas na mão do valente. Eles alcançarão o alvo. Eu estou falando texto bíblico, sim ou não? E como que eles vão alcançar o alvo? Deus colocou você para profetizar sobre a vida dele, para declarar sobre a vida dele. Deus colocou você dia e noite para orar e para buscar a Deus pela vida dele, e ensinar o caminho do Senhor. Qual é o pensamento alinhado com a palavra? Os filhos são herança do Senhor, não me preocuparei, porque eu sei que Deus ama a ele mais do que a mim mesmo, mais do que eu amo. Então eu vou orar com convicção, eu vou crer com convicção, pensamentos alinhados. E o corpo? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não me envolverei com qualquer tipo de obra da carne. O que eu vou fazer no meu corpo? Eu vou crucificar a carne com as suas paixões. Porque, irmãos, se não crucificar, vai dar lugar ao pecado, vai dar lugar à carne. E a carne, quais são as obras da carne? Prostituição. Pessoa que se prostitui, ela macula o corpo, que é templo do Espírito. E se é templo do Espírito, não é para prostituição, mas sim para santificação. Quando que o meu corpo está alinhado com a palavra de Deus? Eu não vou me prostituir, eu vou namorar, vou noivar e vou me casar, pois essa é a vontade de Deus. Uma mente alinhada, um corpo alinhado. Note que para o corpo estar alinhado, eu também preciso ter os pensamentos alinhados com o que é correto. Com o que é correto. O corpo santificado. Pastor, eu não consigo jejuar, mas a Bíblia diz que você deve jejuar. Mas eu não consigo. Então, diga para Deus: Senhor, eu tenho dificuldade de compreender, de me submeter. É melhor dizer isso do que dizer não consigo. Aliás, eu sei que o pessoal se irrita comigo, né? Eu já vi vários se irritarem. A pessoa diz: eu não consigo. Eu digo: primeiro passo para não conseguir. Hein, irmãos? Primeiro passo para não conseguir, qual é? Dizer que não consegue. Dizer que não consegue. Pastor, então tem que ser otimista. Não, irmão, tem que ser cheio de fé. Eu não consigo, mas eu creio que Deus me dará vitória e eu vou aprender isso aqui, eu vou amar isso aqui. Se lá no seu trabalho você tem que aprender uma nova língua, o inglês, francês, não sei, você não gosta de idioma nenhum, você vai orar e declarar sobre a sua vida: Pai, eu preciso dar testemunho, eu estou sendo cobrado a aprender uma nova língua, eu não gosto, mas eu declaro sobre a minha vida a tua bênção, eu sei que o Senhor vai me abençoar, eu tenho plena convicção que Deus vai te dar a mudança dos desejos, você vai desejar aprender o idioma. Pastor, eu não creio. A Bíblia diz: aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus que a todos a dá. Você pode ser o mais desinteligente possível, mas se você pedir a Deus, você vai se tornar uma pessoa sábia. Desculpa eu falar assim, né? Eu tenho uma palavra sempre, eu prefiro falar desinteligente do que a outra palavra. Então, corpo, alma e espírito. E espírito é o quê? Quando que o espírito está pronto para encontrar com o Senhor? Quando a pessoa foi nascida de novo. O espírito estava morto, mas foi recriado, ressuscitou com Cristo, está santificado pelo novo nascimento. Você estava morto e reviveu, você estava caminhando em trevas e agora está na luz, como Ele na luz está. O seu espírito está no Senhor. Muito bem. Então, qual a diferença da lei e da graça? Na graça, na lei, a lei só mostra o pecado, mas ela não pode salvar o homem. Em outras palavras, a lei declara que o adultério é adultério, que é pecado. A lei declara que matar é pecado. A lei aponta para o que é o pecado, mas ela não pode salvar. A lei não salva, mas aponta o pecado. E a graça?
a graça, ela conduz a uma obra maior do que a que foi conquistada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Abraão foi justificado pela fé, Noé foi justificado pela fé, todos os homens de Deus foram justificados pela fé. Aonde que você pode encontrar isso? Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 11, aliás, você vai encontrar a respeito dos que foram justificados pela fé. E a maior parte que é citado são homens do Antigo Testamento. Então a salvação também era, mas não pela obra, não pelas obras da lei, mas pela fé. Conforme já lemos em Romanos capítulo 3, versículo 20. Agora, eu gostaria de finalizar observando com você algo precioso. Qual é a diferença das obras? Não dá mais tempo, né? Vamos ficar aqui, vamos retornar aqui para o capítulo 12, versículo 2, por gentileza. Vamos lá? Capítulo 12 de Romanos, verso 2. Eu quero finalizar, meus irmãos, observando o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual é a renovação do vosso entendimento aí? A renovação, renovado, um pensamento renovado, a mente renovada, significa que antes eu pensava de um jeito, agora eu tive a renovação do entendimento, e é cada palavra de Deus que vem e troca o seu pensamento pelo pensamento de Deus. Entenda bem, você quer ter a mente renovada, abra mão de todos os seus pensamentos. Aliás, eu gosto de dar esse exemplo, né? O que é o pensamento? É alguém que chama atenção para si, para aquilo que ele pensa. Quem soltou pipa aqui, irmãos? Quem soltou pipa aqui? Pipa? Pipa? Você imagina o nome lá no Acre. Lá no Acre o nome é papagaio. Alguém soltou papagaio? Aqui chama aqui mesmo? Pipa mesmo. Como é que chama quando ela está para um lado? Ela foi construída e um lado ficou maior do que o outro. Ficou mais inclinado para a direita ou para a esquerda? Como é que chama? Ficou penso. Então é a mesma coisa aqui, né? Desculpa, irmão, se eu soltasse pipa aqui, né? Eu ia saber como é que é o palavreado. Não é meu cotidiano, não é meu dia a dia. Veja bem, o que acontece com uma pipa que é construída e um lado está mais inclinado para a direita ou para a esquerda? Ela vai pender para aquele lado que ela é maior. Ela vai pender para o lado. Ela está pensa. E nós não notamos porque falamos naturalmente. Mas quando eu falo, eu penso, eu estou chamando para mim a atenção para aquilo que está sendo dito. E o que é que nós temos que fazer como pessoas nascidas de novo? Nós temos que abrir mão do que pensamos. Porque o que nós pensamos é arriscado para a nossa vida espiritual. Ah, pastor, virou seita, agora não pode mais pensar. Calma, irmãos, é só para impactar, só para escandalizar um pouco, aí você abre o olho, né? Aí diz, meu Deus, o pastor se tornou herege, né? Aí você abre o olho, fica assustado, aí nota o que eu estou falando. Simplesmente foi isso que eu acabei de fazer. O crente não pode pensar. O crente foi chamado para crer. O que é o pensar? É quando eu olho para a palavra e eu digo, eu, porém, penso. Notaram aí o risco? Eu, porém, penso. Alguém tem coragem, irmãos? Estou aqui lendo a Escritura, aí eu digo, porém, eu penso que... Olha o risco. Quanto tempo você já viveu? Se for 200 anos, isso não é nada comparado com o Criador de todas as coisas. Quem é que sabe mais? Aquele que criou todas as coisas. É aquele que fez tudo. Então, não é? Então, qual é a visão que eu tenho que ter? O entendimento que eu tenho que ter é que eu fui chamado a crer no que o Senhor disse. E me lançar, me entregando totalmente ao que Ele proferiu na sua palavra. Meus irmãos, o que acontece com quem se lança? A pessoa passa a desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade
de Deus. Nós estamos percorrendo esse caminho dessa série, visando trabalhar esse assunto. Como é que eu vou ter na minha vida a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Primeira coisa, eu vou concentrar o meu entendimento para prestar o verdadeiro culto a Deus. Eu vou me apresentar a Deus prestando o verdadeiro culto. Como é que o verdadeiro culto é prestado? Quando a minha vida está debaixo do controle do Espírito, do mover do Espírito, e não debaixo do desejo do pecado. Quando eu estou andando em santidade, isso é natural. Quando eu não dou mais lugar às obras da carne, quando eu não estou mais debaixo da lei, pois não ando mais pecando. Ih, pastor, mas hoje eu pequei rapidamente, ainda que eu pedi perdão logo em seguida. Pronto, meu irmão, você entendeu. Você não está debaixo da lei, o pecado não tem domínio sobre você. Quando que ele tem domínio? Quando ele vem e fica. Aí o pecado tem domínio. Mas se o pecado bate a sua porta, e se ele botar a perninha dele para dentro, você já expulsa, já quebra a perna dele. Você já lança fora, você não está debaixo do domínio do pecado. E quando que podemos fazer isso? Somente com o espírito recriado. Somente com o espírito recriado. O que é um espírito recriado? É quando você consegue tomar a decisão de obedecer. Antes não conseguíamos, pois estávamos em trevas. E cegos em trevas, na plena escuridão, não se pode fazer nenhum ato de justiça. Eu quero convidar você à oração. E eu quero dar oportunidade a você de se arrepender de ter dado lugar ao desejo do pecado. Se você está aqui hoje, mas você continua dando lugar aos desejos do pecado, você está debaixo do domínio do pecado, você nunca poderá apresentar a Deus genuíno culto. Mas eu creio que você está debaixo da graça. E agora com o Espírito recriado, agora com a conexão com o Pai, você está prestando verdadeiro culto a Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, nessa noite nós te pedimos, vem, Senhor, sobre o teu povo, vem, Senhor, sobre a tua igreja, vem, Senhor, sobre cada membro dessa igreja, cada visitante, cada um que tem vindo aqui, Senhor, visita-os, Pai, nessa hora. Desperta o Senhor para ler a tua palavra, para buscar a tua face, para estar na tua presença. E é na tua presença que nós clamamos, Pai, pedindo pelo teu povo. Senhor, vem, Senhor, trazendo a restauração da alegria da salvação, trazendo o entendimento de tudo quanto temos na tua palavra. Pai, oramos pedindo que o Senhor levante a tua igreja prestando genuíno culto a Deus, por uma vida regenerada e santificada e justificada em Cristo Jesus. Glória ao teu nome, Pai. E agora que o amor de Deus,